O sofrimento do jovem Werther, obra de Goethe, parte 2. A terceira contradança inglesa, éramos o segundo par. Ao passar dançando por entre as filas, só Deus sabe com quanto deleite eu segurava seu braço e fitava seus olhos, nos quais brilhava o mais puro e mais inocente prazer. Eis que vejo aparecer diante de nós uma mulher que me impressionou por sua fisionomia agradável, ainda que já não estivesse no verdor dos anos. Ela olha para Carlota a sorrir, levanta um dedo ameaçador e pronuncia 2 vezes o nome de Alberto ao cruzar conosco, em tom muito significativo. Quem é esse Alberto? Disse eu a Carlota. Se não é muita indiscrição perguntar, claro. Ela estava a ponto de me responder quando tivemos de nos separar para formar o grande 8. Ao tornar ao passar diante dela, pareceu-me notar uma ruga de preocupação em sua testa. Para que deveria negá-lo? Disse-me ela, oferecendo-me o braço para passearmos. Alberto é um bom homem, com o qual estou, poderia dizer, comprometido. Com efeito, aquilo não era novidade para mim, pois as moças já me haviam dito no caminho, e contudo me pareceu tão absolutamente novo de repente, é que até aquele momento eu ainda não havia estabelecido uma relação direta entre aquilo que me fora contado e a bela jovem, que, em tão breves instantes, se me tornara tão querida. Foi o que bastou. Eu me desconcertei, me esqueci de tudo e me meti entre o par errado, atrapalhando a todos aqui e acolá, de sorte que Carlota precisou de toda a sua presença de espírito para puxar daqui para ali e conseguir restabelecer a ordem. Não havia terminado a dança quando os relâmpagos, que já há muito víamos brilhar no horizonte e que eu seguia empenhado em não levar a sério, começaram a tornar-se mais fortes, até que os trovões dominaram a música. 3 damas saíram das filas e os seus cavalheiros seguiram-nas. A desordem generalizou-se e a orquestra parou. É natural que um acidente ou um terror súbito nos surpreendem no meio do divertimento. A impressão causada seja maior do que em qualquer outra ocasião, um pouco por causa do contraste, outro tanto, e esse viés é mais significativo, por estarem todos os nossos sentidos vivamente excitados e suscetíveis a receber tanto mais rápido uma impressão. É a isso que atribuo as estranhas caretas que vi desabrocharem no rosto de muitas damas. A mais prudente foi refugiar-se num canto, de costas para a janela e tapando os ouvidos. Outra de joelhos diante dela escondia a cabeça no colo da primeira. Uma terceira se meteu entre as duas e envolveu sua irmãzinha num mar de lágrimas. Algumas queriam voltar para casa, outras, que sabiam ainda menos o que fazer, já nem sequer tinham forças para reprimir os atrevimentos de nossos jovens estouvados, bastante ocupados em interceptar nos lábios das belas aflitas as ardentes súplicas que faziam ao céu. Um par dos homens havia descido para fumar com tranquilidade o seu cachimbo. Já a parte restante dos convivas andava indecisa, quando ocorreu à nossa anfitriã a sábia ideia de indicar-nos um quarto onde as janelas eram protegidas por cortinas. Mal havíamos chegado lá e Carlota já se pôs a formar um círculo de cadeiras. Depois de todos se sentarem a seu pedido, propôs um jogo. Vi mais de um que, na esperança de alguma saborosa prenda, lambeu os beicinhos e se espertigou na cadeira. Vamos jogar com os números, disse ela. Atenção, vou andar à volta no círculo da direita para a esquerda, e vós ireis cantando cada qual o número que lhe tocar, mas isso tem que ser rápido, como um rastilho de pólvora, e quem hesitar ou se enganar receberá uma bofetada, e assim até 1000. Era um encanto ver aquilo. Ela andava à roda com o braço estendido.
Disse o primeiro. 2, o vizinho. 3, o seguinte. E assim por diante, os demais, por sua ordem. Ela logo apertou o passo, cada vez mais depressa, até que um errou e paf, uma bofetada, e a risada do seguinte também, paf, e assim cada vez mais rápido. Eu mesmo recebi 2 tabefes, e pareceu-me notar com secreto prazer que me dava com mais força que a qualquer outro. Gargalhadas e uma barulheira geral puseram fim ao jogo antes de se ter contado até 1000. Os mais chegados se reuniram em grupos. A tempestade passara e eu segui Carlota à sala. As bofetadas, disse-me ela no caminho, fizeram com que esquecessem trovoadas e tudo. Não pude responder-lhe nada. Eu era, prosseguiu ela, uma das mais medrosas, mas, afetando coragem para a dar aos outros, fiz-me eu mesma corajosa. Chegamos à janela, ainda trovejava. Longe, uma chuva esplêndida caía sobre a terra em doces murmúrios. O ar refrescava-se e trazia-nos em altos o perfume que as plantas exalavam. Ela estava parada, apoiando os cotovelos ao parapeito. Seu olhar passeou pela paisagem, elevou-se ao céu e dirigiu-se a mim. E vi os seus olhos cheios de lágrimas quando pôs suas mãos sobre a minha e disse: Klopstock. Lembrei-me logo da ode sublime que lhe ocupava o pensamento e mergulhei na torrente de sentimentos que ela derramava sobre mim naquele momento. Não pude suportá-lo, inclinei-me para sua mão e beijei-a sob um impulso de lágrimas deliciosas. Voltando a contemplar os seus olhos em seguida, nobre poeta, se tivesses visto tua apoteose naquele olhar, e se eu pudesse não voltar a ouvir jamais teu nome, tantas vezes profanado em outros lábios. 19 de junho. Já não sei mais por onde fiquei em minha narrativa. Tudo o que sei é que eram 2 horas da madrugada, quando me deitei à cama, e que se pudesse conversar contigo ao invés de escrever, teria talvez te mantido acordado até de manhã. O que se passou durante o regresso do baile ainda não te contei, e nem tenho tempo de fazê-lo hoje. Era a mais esplêndida das alvoradas. O bosque coalhado de róseo e o campo tão fresco à nossa volta. Nossas vizinhas dormitavam. Ela perguntou-me se eu não queria fazer o mesmo, já que por ela eu não precisava me preocupar. Enquanto eu vir esses olhos abertos, disse eu, e olhei-a fixamente. Não posso fechar os meus. Assim permanecemos até a porta de sua casa e ali nos detivemos. A criada abriu-a em silêncio e ela, com algumas perguntas, certificou-se de que seu pai e as crianças estavam bem e continuavam dormindo. Deixei-a pedindo licença para tornar a vê-la nesse mesmo dia. Ela consentiu e eu fui. Desde esse momento, sol, lua, estrelas podem seguir tranquilas a sua órbita, que para mim já não há mais dia nem noite, e o mundo inteiro dissipou-se à minha volta. 21 de junho. Vivo dias tão felizes como só são aqueles que Deus reserva a seus eleitos. Aconteça o que acontecer, jamais poderei dizer que não experimentei a felicidade mais pura da vida. Tu conheces o meu Hauen, ali estou estabelecido a gosto, e dali a Carlota é apenas meia hora. Ali sinto-me eu próprio e gozo toda a felicidade que é concedida ao homem. Como poderia eu ter imaginado, quando elegi esse mesmo Hauen para fazer os meus passeios, que ele estava tão perto do céu? Quantas vezes nas minhas longas caminhadas, ora do alto da montanha, ora da planície, do outro lado do rio, descortinei esse pavilhão que encerra hoje todos os meus sonhos e desejos. Caro amigo Guilherme, fiz toda sorte de reflexões sobre a ânsia inata do homem
de se expandir, de fazer novas descobertas, de errar aqui e acolá, e também sobre esse íntimo pendor de se entregar à limitação voluntariamente, de seguir deslizando pelos trilhos costumeiros, seguindo o ramerrão do hábito, sem voltar a vista para a direita ou para a esquerda. É singular como me sentia atraído por tudo que jazia em derredor, quando aqui vinha e da colina contemplava aquele belo vale. Ali o bosquezinho, ó, se um dia tu pudesses mergulhar em sua sombra, e mais além o cume de uma montanha, ó, se pudesses contemplar dali toda esta vasta região, essa cadeia de colinas, esses pacíficos vales, ah, se eu pudesse me perder neles, voava para ali e regressava sem ter encontrado aquilo que me preocupava, aquilo que procurava. Dá-se com a distância o mesmo que com o futuro. Um horizonte imenso, misterioso, repousa diante de nossa alma. O sentimento nele mergulha, como o nosso olhar, e desejamos, como desejamos entregar todo o nosso ser para nos consubstanciarmos num só, grande e magnífico sentimento. Mas, corremos, voamos, e quando lá chegamos, quando o longe se faz perto, nada se alterou, e nós encontramos-nos com nossas mesmas misérias, com os mesmos estreitos limites, e de novo a nossa alma suspira pelo mesmo bálsamo que acabou de se esvair. Assim o mais turbulento dos vagabundos suspira afinal por sua própria pátria e acha na sua cabana, no regaço de sua esposa e em meio a seus filhos, nos cuidados que tem para ganhar seu pão, o deleite que em vão procurava pelo vasto mundo. Quando pela manhã, logo que nasce o sol, vou para o meu querido Heinheim, quando eu próprio colho as ervilhas no quintal de minha hospedeira, quando me sento para descansar e de passagem ler Homero, e depois quando vou escolher uma panela na pequena cozinha, quando me sirvo da manteiga, ponho as ervilhas ao fogo, tapo o cozido e me sento ao pé do fogão para as mexer de vez em quando, é então que sinto com intensidade como os magníficos e atrevidos amantes de Penélope sacrificam, retalham e fazem as asas, assar bois e porcos. Não há nada que me encha de uma sensação mais plácida e verdadeira do que esses quadros da vida patriarcal, com os quais eu posso, sem afetação, graças a Deus, pintar o meu modo de viver atual. Como me sinto feliz por ter um coração feito para sentir as alegrias simples e inocentes do homem que põe na sua mesa a cabeça de repolho que ele mesmo cultivou. E não apenas o repolho, mas também os bons dias, as belas manhãs em que o plantou, as deliciosas tardes em que o regou, e de novo volta a gozar em um momento todas aquelas alegrias que experimentou ao ver o paulatino crescimento da planta. 29 de junho. Anteontem, amigo Guilherme, o médico da cidade, veio ver o balio e encontrou-me no chão, cercado pelos irmãozinhos de Carlota. Alguns deles engatinhavam sobre mim, outros me beliscavam, enquanto eu lhes fazia as cócegas, e todos juntos aprontamos um grande alvoroço. O doutor, que é uma marionete sumamente dogmática e em seus discursos está sempre ocupado em arranjar as pregas dos punhos e estufar o peito como um galo de quintal, achou aquilo abaixo da dignidade de um homem sensato. Notei-o em seu nariz empinado, mas eu não me desconcertei, deixei-o paurar a respeito das coisas mais profundas e levantei o castelo de cartas que as crianças haviam destruído. E assim, de regresso à cidade, ele com certeza não deixou de contar
a quem quisesse ouvi-lo que as crianças do bailio, já de per si tão mal educadas, as acabava de estragar por completo esse tal de Werther. Sim, meu caro, é pelas crianças que meu coração mais se interessa neste mundo. Quando me ponho a examiná-las e vejo nessas criaturinhas o germe de todas as virtudes, de todas as energias que logo haverão de lhes ser tão necessárias, quando descubro na sua pertinácia a futura inteireza e solidez de caráter, quando verifico na sua petulância e até nas suas astúcias o humor jovial e a agilidade para saltar por cima dos perigos do mundo, e tudo isto de modo tão incorrupto, tão íntegro, então acabo sempre, mas sempre mesmo repetindo as áureas palavras do Mestre dos homens: se não fordes como um destes pequeninos, não entrareis no reino dos céus. E pensar que, caríssimo, logo a eles, que são nossos iguais, a quem deveríamos tomar por modelos, tratamos como se fossem nossos vassalos. Não, eles não devem ter vontades. Não temos nós as nossas? E onde reside nosso privilégio? No fato de sermos mais velhos e sensatos? Bom Deus, que estais nos céus, vês crianças velhas e crianças novas, e nada mais, e há muito que o teu Filho nos deu a conhecer aqueles que mais se aprazem, mas os homens creem nele e não o ouvem. E isso também é coisa velha. E formam os seus filhos segundo eles próprios, e adeus, Guilherme, não quero seguir batendo na mesma tecla. 1º de julho. O que Carlota deve ser para um enfermo, sinto-o no meu próprio e pobre coração, que anda pior que o de alguém a definhar em seu leito de tísico. Ela vai passar alguns dias na cidade, na casa de uma boa mulher, que, segundo a opinião dos médicos, se aproxima do fim, e nesses últimos momentos quer ter Carlota por perto, junto de si. Fui na semana passada visitar com ela o Pastor de Santo, um lugarejo situado na montanha a 60 minutos daqui. Chegamos pelas 4 horas. Carlota levou consigo a irmã mais velha, aquela que vem depois dela em idade. Guilherme, assim que entramos no pátio do presbitério, sombreado por 2 corpulentas nogueiras, achamos o bom velho sentado num banco de frente à porta. Logo que viu Carlota, pareceu recobrar nova vida, esqueceu de seu bordão nodoso, levantou-se e arriscou ir ao encontro dela. Ela correu para ele, obrigou-o a se sentar de novo e, sentando-se ao seu lado, externou-lhe os cumprimentos de seu pai e acarinhou o estropiado e sujo filho mais novo do pastor, o mimalho de sua velhice. Tu tinhas de ver como ela se ocupava do velho, como levantava a voz para que ele a ouvisse bem, posto que era meio surdo. Como lhe falava de pessoas que, jovens e robustas, morreram quando menos se esperava. Como gabava as virtudes das águas de Kauschbeck, aprovando a resolução que ele havia tomado de ir para lá no próximo verão. Como achava que ele mostrava melhor cara e um ar mais animado desde a última vez em que o vira. Enquanto isso, eu havia apresentado meus respeitos à senhora do pastor. O velho estava radiante, e como eu não pude me conter no elogio daquelas formosas nogueiras que nos davam uma sombra tão agradável, pôs-se ainda, que com certa dificuldade, a contar-nos a história dessas árvores. Quanto à mais velha, disse ele, não sabemos quem a plantou. Uns falam que foi um pastor, outros que foi outro, mas a mais nova tem a idade de minha mulher, completa 50 anos no mês de outubro. Foi plantada pelo pai dela na manhã do dia em cuja tarde ela veio a nascer. Era
o meu predecessor, e não há palavras suficientes para dizer o quanto ele amava esta árvore. É verdade que a mim mesmo ela não é menos querida. A sombra dela é que estava sentada minha mulher sobre uma trave, tecendo quando eu, então, um pobre estudante, vim aqui pela primeira vez há 27 anos atrás. Carlota perguntou-lhe pela filha. Ele respondeu que ela havia ido ao campo com o Sr. Smith ver os trabalhadores. E o velho prosseguiu sua narrativa, contando-nos como o seu predecessor se tinha afeiçoado a ele, como ele agradou a menina e como começara sendo seu ajudante para acabar sucedendo-o no posto. A história mal tinha terminado quando a filha, acompanhada pelo referido Sr. Smith, voltou pelo jardim. Ela deu as boas-vindas a Carlota cordial e acaloradamente, e eu devo dizer que não me desagradou. Era uma morena desenvolta e bem feita, que faria a gente passar de modo muito agradável curto tempo no campo. O seu namorado, logo percebemos que era este o título que o Sr. Smith merecia. Era um homem fino, mas taciturno, e não quis se meter na nossa conversa, por mais que Carlota o atraísse a ela. O que mais me intrigou foi crer advertir em seu rosto que era antes por birra e mau humor do que por falta de espírito que ele fugia a tomar parte na conversa. Logo depois isso, lamentavelmente, veio a se tornar ainda mais claro, pois, tendo Frederica se juntado a Carlota, e de quando em quando também a mim, o semblante do Sr. Smith, que já de si era bastante escuro, obscureceu-se tanto que Carlota não tardou em me puxar pela manga, dando-me a entender que estava me excedendo nas atenções que dava a Frederica. Pois bem, nada me incomoda tanto como ver os homens se atormentarem mutuamente, sobretudo quando são jovens e estão na flor da idade, e ao invés de gozar com mais franqueza as alegrias que a vida proporciona, ficam a deteriorar os poucos dias agradáveis que lhes são reservados com tolices, para só perceberem demasiado tarde como é irreparável tudo o que perderam em desfrutar-se. Aquilo me mortificou e quando, ao anoitecer, já de volta ao presbitério, tomávamos leite a uma mesa. Tanto a conversa recaído sobre as mágoas e os prazeres da vida não pude impedir-me de agarrar a ocasião pelos cabelos e falar fervorosamente contra o mau humor. Queixamo-nos muitas vezes, principiei eu, de que temos tão poucos dias bons e tantos dias maus, e parece-me que, na maior parte delas, nos queixamos sem razão. Se o nosso coração estivesse sempre aberto para gozar o bem que Deus nos manda, todos os dias, teríamos força mais do que suficiente para suportar o mal quando ele aparece. Mas nós não somos senhores de nosso temperamento, observou a mulher do pastor. Quando não depende do estado de nosso corpo, quando não estamos bem de saúde, tudo anda mal conosco. Eu dei-lhe razão, pois consideremo-lo, prosseguiu eu, como se fosse uma doença, e procuremos um remédio para ela. Assim está bem, disse Carlota. Eu creio, pelo menos, que muito depende de nós, da posição que adotamos em relação aos momentos de tristeza. Sei-o por mim mesmo. Quando algo me aflige e quer me fazer sentir molestada, me ponho a saltitar, canto 2 ou 3 modinhas de dança, subindo e descendo pelo jardim, e logo tudo se dissipa. Era o que eu queria dizer, replicou eu. Dá-se com o mau humor o mesmo que com a preguiça.
Ele é, inclusive, uma espécie de preguiça. Nossa natureza é propensa à indolência, mas quando fazemos um esforço para livrarmos dela, o trabalho fica mole e encontramos no labor um verdadeiro prazer. Frederica estava às atenta, e o moço objetou-me que não somos senhores de nós mesmos, e ainda menos estava em nossas mãos comandar nossos sentimentos. Trata-se aqui, objetei eu, de uma sensação desagradável, da qual cada um de nós gostaria de se ver livre, e ninguém conhece a extensão de nossas forças sem tê-las posto à prova. Por certo, um doente consultará todos os médicos e não recusará o regime mais austero, os remédios mais amargos para recobrar a saúde desejada. Vi que o bom velho tentava tomar parte em nossa discussão e ergui a voz dirigindo-lhe a palavra. Prega-se com tantos vícios, disse eu, mas não me consta que alguém se tenha ocupado do mau humor no púlpito. Vi que o bom velho tentava tomar parte em nossa discussão e ergui a voz dirigindo-lhe a palavra. Prega-se contra tantos vícios, disse-lhe eu, mas não me consta que alguém se tenha ocupado em pregar contra o mau humor no púlpito. Isso os pregadores da cidade têm de fazer, respondeu ele. A gente do campo não conhece o mau humor, mas também não faria nenhum mal dizer qualquer coisa a respeito disso, de tempos em tempos. Seria uma lição para as nossas mulheres, pelo menos, e para o senhor Bailio. Todos os convivas riram. Ele mesmo fez de bom grado, até lhe sobrevir um acesso de tosse que interrompeu por algum tempo a nossa conversa. Depois disso, o moço retomou a palavra e disse: Disseste que o mau humor é um vício, e isso me parece ser um exagero. Nada disso, repliquei. E olha que sou ameno e não sei se merece tal nome algo com o que causamos tanto dano a nós mesmos e ao próximo. Não basta o fato de não podermos nos tornar mutuamente felizes, temos ainda que nos privar um ao outro do prazer que cada qual pode gozar no íntimo de seu coração? Citai-me um só homem que, adoecendo de mau humor, seja, não obstante, bravo o suficiente para dissimulá-lo, guardá-lo só para si, em seu interior, sem acabar com a festa dos que o rodeiam. Não será o mau humor muito antes uma insatisfação íntima com a nossa própria indignidade, um descontentamento com nós mesmos, que sempre vem atado a uma inveja fomentada por uma vaidade insana? Vemos homens felizes cuja felicidade não é obra nossa e isso nos resulta insuportável. Carlota pôs-se a rir, pois viu a emoção com que eu falava, e uma lágrima nos olhos de Frederica serviu-me de acicate para continuar. Desgraçados aqueles, exclamei eu, que se servem do poder que têm sobre um coração para lhe roubar as inocentes alegrias que brotam dele espontaneamente. Não há presente nem atenção no mundo que bastem para compensar um momento de prazer em si mesmo, envenenado pelo despeito invejoso de um tirano. Todo meu coração transbordava, inundado nesse instante. 1000 recordações oprimiam a minha alma e lágrimas assomavam aos meus olhos. Oh, se cada um de nós, exclamei, fosse capaz de dizer todos os dias: tu não tens nada melhor a fazer por teus amigos do que respeitar suas alegrias e acrescer a sua felicidade, participando dela. Poderás tu, acaso, quando uma angustiosa paixão atormenta o mais íntimo de suas almas, brindar-lhes uma gota de consolo? Ai de ti, quando a derradeira e mais sinistra enfermidade vier cevar-se na criatura que, na flor da idade, conduziste ao sepulcro e que jaz agora em prostração lastimosa, com os olhos voltados ao céu
insensível os mortais suores secando em sua fronte lívida. Ai de ti, quando em pé diante do seu leito, como um condenado, sentires que nada poderás mais fazer com todo o teu poder, estiveres lacerado de angústias por dentro, de sorte que, de bom grado, darias tudo para infundir àquela moribunda uma gota de conforto, um raio de coragem. A recordação de uma cena semelhante, de que eu fui testemunha, assaltou-me com todo o seu poder ao proferir essas palavras. Levei o lenço aos meus olhos e deixei o grupo, e só a voz de Carlota chamou-me para regressarmos juntos. Fez-me voltar a mim. Como ela me ralhou no caminho por botar tanto fogo nas coisas das quais tomava parte, fazendo-me ver que isso acabaria comigo, que eu me poupasse, ó meu anjo, e é por ti que devo viver. 6 de julho. Ela continuava junto de sua amiga moribunda. E é sempre a mesma, criatura solista e benfazeja, que para onde olha acalma as dores e traz felicidade. Ontem à tarde saiu a passeio com Mariana e a pequena Amélia. Eu sabia, fui encontrá-las e caminhamos juntos. Depois de passear por 1 hora e meia, voltamos para a cidade e chegamos àquela fonte que já me era tão querida e daquele momento em diante seria 1000 vezes mais querida. Carlota sentou-se sobre o murinho e nós ficamos de pé diante dela. Olhei em volta e os tempos em que meu coração estava tão solitário voltaram a viver em mim de repente. Querida fonte, disse eu, que há muito não descanso em teu frescor e por vezes, ao passar rapidamente perto de ti, nem sequer te olhei. Lancei os olhos para baixo e vi subir a pequena Amélia, muito atarefada, trazendo um copo de água. Contemplei Carlota e senti nela tudo aquilo que eu lhe dedicava. Neste momento, Amelinha chegou com o copo. Mariana quis pegá-lo. Não, exclamou a pequena, com a mais doce das expressões. Não, Lotinha, tu é que deves beber primeiro. Fiquei tão encantado com a convicção, com a bondade com que ela dizia aquilo, que não pude manifestar o que sentia, senão pegando a pequena e beijando-a com tanta força que ela pôs-se a chorar e a gritar. Vós fizeste mal, disse Carlota. Eu estava consternado. Vem, Amelinha, continuou ela, pegando-lhe na mão para descer os degraus. Lava-te na água fresca, rápido, rápido. Não é nada. Fiquei a olhar com que cuidado a pequena esfregava as bochechas com suas mãozinhas molhadas e com que boa fé ela acreditava que aquela fonte maravilhosa tirava toda a nódoa de cima de si e evitava a vergonha de lhe nascer uma barba asaz horrível. Por mais que Carlota dissesse basta, a pequena continuava a esfregar-se como se muita água resolvesse mais do que pouca. Em verdade, eu te afirmo, Guilherme, nunca assisti com tanto fervor a um batismo, e quando Carlota subiu, tremeia de boa vontade, prostrado diante dela como diante de uma profeta que acaba de apagar as iniquidades todas de uma nação inteira. À noite não pude conter-me e contei com o coração cheio de alegria aquela cena a um homem que eu supunha sensível, porque tem inteligência, mas a quem eu me dirigi. Ele disse que Carlota tinha feito muito mal, que nunca se devia iludir as crianças, pois isso significava dar origem a uma infinidade de enganos e abrir caminho à superstição, contra a qual era preciso prescrevê-las desde o começo. Lembrei-me de que ele tinha batizado um de seus filhos há 8 dias. Deixei-o falando sozinho e mantive-me fiel à verdade. Devemos fazer com as crianças como Deus faz conosco. Ele que nunca nos deixa
tão felizes como quando nos permite vaguear em nossas doces ilusões. 8 de julho. Como a gente é criança. Quanto não acreditamos a um simples olhar, como a gente é criança. Tínhamos ido a Hausheim. As senhoras saíram na frente e durante o nosso passeio pareceu-me ver os olhos negros de Carlota. Eu sou um doido, perdoe-me. Tinhas de vê-los, esses olhos. Para ser breve, pois estou caindo de sono. Observe que, quando as mulheres subiram ao coche, estavam em volta dele o jovem Sebastião, Aldra e eu. Junto ao estribo, elas conversaram com os rapagões, que por certo se mostravam bastante levianos e alegres. Busquei os olhos de Carlota. Eles passeavam de um rosto a outro, mas a mim, o único que estava ali, só por causa dela. Eles não se dirigiram. Meu coração dizia a ela milhares de adeuses. Muitas palavras em alemão no livro. Tô dando umas derrapadas. Se alguém ouvir, não sei. A questão é essa, muitas palavras em alemão. E eis que via somar na portinhola o penteado de Carlota, que se voltava para me ver. Seria para mim, meu caro. Debato-me nessa incerteza, e ela é o meu consolo. Talvez tenha se voltado para me olhar. Talvez. Boa noite. Como eu sou criança. É um romance com muitos detalhezinhos, muito um enredo, muito bem elaborado, assim e tal. E muitas palavras em alemão, como o nome do vale lá, que o Werther mora, o nome do vale, está em alemão, muitas palavras em alemão. 10 de julho. Devias ver o papel de bobo que eu faço quando me falam dela em alguma reunião. E quando perguntam se ela me agrada, então, agradar, odeio esta palavra até a morte. Qual seria o homem a quem Carlota faria tão somente agradar, que não se deixaria dominar e encher em todos os sentidos e sentimentos por sua pessoa? Agradar. Não faz muito alguém me perguntou se Ocean me agradava. 11 de julho. A senhora Amy está muito mal. Rezo por sua vida, porque sofro com Carlota. De quando em quando vou vê-la junto com minha amiga, e hoje ela me contou um episódio singular. O velho é um tipo mofino e avaro, que atormentou a mulher a vida toda, mantendo-a enclausurada e restringindo sua liberdade. Mas ela sempre soube, apesar de tudo, livrar-se da prisão muito bem. Há poucos dias, quando o médico a declarou condenada à morte, mandou chamar seu marido. Carlota estava no quarto e falou-lhe o seguinte: tenho de confessar-te uma coisa que depois de minha morte poderia vir a causar confusão e mágoa. Governei a casa até agora com tanta ordem e economia quanto me foi possível, mas tem de me perdoar por ter te enganado durante 30 anos. No começo de nosso casamento, fixaste uma soma demasiado módica para a mesa e as outras despesas da casa. A nossa vida melhorou, nossos gastos aumentaram, e eu nunca pude conseguir que tu aumentasses a soma fixada no começo. Para ser breve, tu sabes que nos tempos em que nossas despesas eram maiores, exigias que elas fossem satisfeitas com 7 florinhos por semana. Submeti-me, mas a cada 7 dias tirava o que faltava da gaveta, sem recear que as suspeitas do furto caíssem sobre a própria dona da casa. Nada dissipei e, mesmo que não tivesse feito a confissão, iria tranquila ao encontro da eternidade, se não temesses que aquela que cuidar da casa depois de mim não saiba arranjar-se com o pouco
que lhe daria, e de quebra te defenderias, afirmando sempre que tua primeira mulher não havia necessitado de mais do que isso. Conversei com Carlota sobre a inacreditável cegueira da alma humana, de como um homem não chega a desconfiar que há alguma coisa por trás do fato de alguém conseguir sustentar com 7 florins uma despesa que não custaria pelo menos o dobro do dinheiro. Mas, que fazer? Eu mesmo conheci pessoas capazes de acreditar que tinham em sua casa a bilha de azeite inesgotável do profeta. 13 de julho. Não me engano. Leio em seus olhos negros o sincero interesse que tem por mim e por meu destino. Sim, sinto, e nisso posso apelar ao meu coração. Sinto que ela, devo, ou melhor, sequer posso fazer o céu inteiro caber nessas palavras e dizer que ela me ama, e tanto mais me estimo por isso, quanto a ti eu posso dizê-lo sem perigo. Tu compreendes bem essas coisas. Sim, quando eu me adoro, enquanto eu me adoro, desde que ela me ama. Perguntarás se isso é presunção ou apenas o sentimento das verdadeiras circunstâncias em que me encontro. Não conheço o homem que eu teria encontrar no coração de Carlota, e todavia, quando ela fala de seu noivo com tanto calor, com tanto amor, acontece comigo o que acontece aquele do qual arrancam todos os títulos e todas as honras, para, no fim, obrigá-lo a entregar a espada. 16 de julho. Como o sangue corre quente em minhas veias, quando os meus dedos tocam os dela por acaso, quando os nossos pés se encontram debaixo da mesa, puxo-os de volta como se tivesse tocado fogo, mas uma força secreta os atrai de novo, e meus sentidos se turvam tanto. E sua inocência, sua pureza de alma não lhe permitem perceber o quanto suas mais fugazes confianças me fazem sofrer. Quando está falando e põe sua mão na minha, quando se aproxima de mim no ânimo da conversa a ponto de me fazer sentir o divino hálito de sua boca em meus lábios, creio que serei arrojado à terra como se ferido por um raio. E, Guilherme, meu caro, se eu alguma vez me atrevesse àquele céu, aquela confiança, tu me entendes. Não, meu coração não está deteriorado a esse ponto, mas fraco ele está. Mas e a fraqueza já não é uma espécie de corrupção? Ela é sagrada para mim. Todo meu desejo emudece em sua presença. Não sei jamais o que se passa comigo quando estou ao seu lado. Parece que a minha alma se revolve em todos os meus nervos. Há uma melodia que ela toca ao piano com a força de um anjo, tão sensível e tão espirituosa. É sua área favorita, e ela livra-me de todas as mágoas, de todas as confusões, de todas as manias. Apenas ouço a primeira nota. Estimo não ser inverossímil nada do que dizem a respeito do poder mágico da música antiga. Como me prende a mais simples das canções, e como ela sabe me fazer ouvi-la tantas vezes, justo nos momentos em que sinto vontade de meter-me fora a correr, para não sofrer assim, com esse amor. Então, a turvação e as trevas da minha alma se dissipam e volto a respirar com mais liberdade. 18 de julho. Guilherme, o que é o mundo para o nosso coração sem amor? O mesmo que uma lanterna mágica, sem luz. Mal colocas dentro dela a lamparina e já se projetam imagens das mais coloridas na parede branca. E mesmo que todas não sejam mais do que efêmeros fantasmas, elas nos fazem felizes enquanto permanecemos ali, acordados, e como crianças nos extasiamos com suas aparições maravilhosas. Hoje não pude ir ver Carlota. Uma visita inesperada me segurou em casa.
Que havia de fazer? Mandei o meu criado ao encontro dela, só para ter junto de mim alguém que tivesse estado em sua presença. Como que impaciência o esperei, com que alegria tornei a vê-lo. Não tivesse vergonha e teria me atirado ao seu pescoço e coberto seu rosto de beijo. Falam que a pedra de Bolonha, quando exposta ao sol, absorve os seus raios e reluz por algum tempo durante a noite. Dava-se o mesmo comigo e aquele rapaz. A lembrança que os olhos de Carlota haviam pousado em seu rosto, em suas faces, nos botões de sua casaca e na gola de seu sobretudo, tornava-o tão querido para mim naquele momento, até sagrado para mim. Naquele momento não daria aquele rapaz nem por 1000 taléres. Me sentia tão bem em sua presença. Deus te livre de rir disso, Guilherme. Serão sempre fantasmas os responsáveis por nos sentirmos bem? 19 de julho. Vou vê-la, amigo. Exclamo pela manhã quando desperto e olho com serenidade em direção ao sol nascente. Vou vê-la. E já tenho qualquer outro desejo para todo aquele dia. Tudo se afoga nessa perspectiva. A vossa ideia de que eu partisse com o embaixador para não correspondem, pelo menos dessa vez, aos meus planos mais íntimos. Não me agrada o fato de estar subordinado a alguém. E, ademais, todos sabemos que esse homem é um sujeito insuportável. Minha mãe gostaria de me ver em atividade. Dizes tu, isto me faz rir. Não estou ativo agora, por acaso? E não venha a ser igual, no fim das contas, contar ervilhas ou lentilhas? Tudo nessa vida acaba em bagatela e aquele que, para agradar aos outros, se mata trabalhando por dinheiro, honras ou o que for, sem que a isso o mova sua própria paixão ou necessidade, é com certeza um tolo e infeliz. Visto teres 24 de julho, visto teres tanto empenho em que eu não deixe o desenho, faria melhor em calar-me sobre este ponto do que confessar-te que já há muito não me ocupo dele, Guilherme. Nunca fui mais feliz, nunca minha sensibilidade pela natureza, inclusive pelas mais míseras das pedrinhas ou pelo fiozinho de erva mais insignificante, foi mais plena e mais viva do que agora. Todavia, não sei como me expressar. A minha imaginação tornou-se tão fraca. Tudo ondula e vacila de tal maneira diante de minha alma que não consigo apanhar um simples contorno. Por vezes me parece que, se eu tivesse argila ou cera, poderia moldá-lo muito bem, e se isso se prolonga, pego na argila e amasso-a, ainda que tudo não saia mais que um bolo disforme. Já comecei por 3 vezes o retrato de Carlota, e 3 vezes me envergonhei, o que me magoa tanto mais, tendo em vista o fato de que há pouco conseguia dominar bem a semelhança. Limitei-me a fazer um esboço e tenho de me contentar com ele. Sim, querida Carlota, cuidarei de tudo e tudo farei. Bem que poderias me dar alguns encargos por mais vezes, muito mais vezes. Peço-vos uma coisa, nada de areia nas cartas que me escreverdes. A de hoje eu levei aos lábios, e logo os meus dentes rangiram. 26 de julho. Mais de uma vez fiz o propósito de não vê-la tão a miúde. Sim, mas quem poderia cumprir sua palavra? Sucumbo todos os dias à tentação e todas as noites volto a repetir solenemente a jura: amanhã não irás. E quando chega amanhã, sempre encontro uma razão irresistível para ir vê-la. E antes de me dar por conta, estou ao pé dela. Ora, é ela quem me diz à noite: amanhã virás, não é verdade? Quem seria capaz de resistir? Ora, me encarrega de um recado e acho conveniente ir eu mesmo dar-lhe a resposta.
Ou então o dia está assim, tão belo, que eu vou a Heisheim, e quando eu estou lá, é apenas mais uma meia hora até a casa dela. Estou demasiado perto da sua atmosfera. A sua vizinhança me atrai e num pulo estou junto a ela. A minha avó contava-me a história de uma montanha de imã. Os navios que se aproximavam por demais perdiam de repente suas ferragens, os pregos voavam para a montanha e os pobres marinheiros naufragavam entre as tábuas dos navios que desabavam-se sob seus pés. 30 de julho. Alberto chegou e eu vou partir, ainda que fosse o melhor, o mais generoso dos mortais, cuja superioridade sobre mim, em todos os sentidos, eu estivesse pronto a reconhecer, e com todo respeito, ser meio insuportável vê-lo dono de tanta perfeição ante minhas próprias barbas. Dono, basta, Guilherme, o noivo chegou. É um homem honesto e bom, que merece toda simpatia. Felizmente eu não estava presente à sua chegada. Meu coração se despedaçaria. E olha que Alberto é muito comedido e ainda não beijou Carlota uma só vez em minha presença. Deus lhe pague. Basta o respeito que ele manifesta por aquela moça para me forçar a gostar dele. Ele parece me olhar com bons olhos, se bem que isso pode ser muito antes obra de Carlota do que resultado de suas próprias disposições para comigo, pois nestas coisas as mulheres são muito espertas e fazem bem, já que sempre redunda em seu proveito manter dois galanteadores em boas relações, por mais estranho que isso possa parecer. De resto, não posso recusar minha atenção a Alberto. Seu porte fleumático constrata vivamente com a inquietude de meu gênio, que não consegue permanecer oculta. É homem sensível e reconhece o valor de Carlota. Parece pouco sujeito a maus humores, e tu sabes que este é, entre todos os defeitos do homem, o que eu mais detesto. Ele tem-me por pessoa de bom senso, e meu apego por Carlota, o vivo interesse que tenho por tudo que lhe diz respeito, aumenta seu triunfo e faz com que a ame ainda mais. Se ele a aflige alguma vez com ligeiros acessos de ciumeira, eu não sei. Eu pelo menos não me consideraria de todo salvo deste demônio se estivesse em seu lugar. De qualquer forma, e seja como for, a alegria que eu sentia em estar junto de Carlota se foi. Devo chamar isso de loucura ou de cegueira, Guilherme? Que importa o nome? A coisa fala por si mesma. Eu sabia que tudo o que agora sei antes de Alberto chegar. Sabia que não podia abrigar pretensões em relação a ela, e não abrigava nenhuma, ou seja, enquanto não é possível abrigá-las à vista de tanta coisa amável. E agora o palhaço arregala os olhos, porque o outro de fato vem e lhe arrebata a dama. Ranjo os dentes e faço troça de minha própria miséria, e faria dupla e até tripla troça daqueles que dizem que eu deveria ter me resignado, já que as coisas sabidamente não seriam diferentes. Livrai-me destes espantalhos grudados ao meu pescoço. Corro por aí nas matas, e quando chego a Carlota e encontro Alberto sentado junto a ela no jardim, sobre o caramanchão, e já não posso seguir adiante. Fico doido, varrido, e começo a soltar mil disparates e inconveniências. Pelo amor de Deus, diz-me, Carlota, ainda hoje. Eu vos peço, nada de cenas como a de ontem à noite. Sois terrível quando estáis tão alvoroçado. Cá entre nós, fico à espera dos momentos em que ele tem o que fazer e vai embora. Isás, e eu corro para lá. Que alegria quando a encontro só. 8 de agosto. Rogo-te, caro Guilherme. Não falava de ti quando tratava de insuportáveis
os homens que exigem de nós resignação ante os males inevitáveis. Na verdade, eu não pensava que pudesse ser dessa opinião, mesmo que no fundo tenhas razão. Mas só uma coisa, meu caro, raras são as vezes neste mundo em que as opções se mostram claras entre o isto e o aquilo. Há nos sentimentos e nas maneiras de proceder tantas gradações quantas há entre o nariz, a dunca e o chato. Não levarás a mal tampouco que eu invalide toda a tua argumentação e trate de qualquer forma de fugir ao dilema do isto ou aquilo. Ou tens alguma esperança em relação a Carlota ou não tens? Dizes tu. Bem, no primeiro caso, procura realizá-la, alcançando êxito em relação aos teus desejos. No segundo, faz das intrigas